O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Chagas, jornalista, e está começando mais um Além do Crime podcast, o primeiro podcast True Crime da região norte do Brasil. E claro, aqui do meu lado, como sempre, a nossa apresentadora Penélope Antonini. Doutora, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? E aí, hoje temos de novo participações especialíssimas. Ultra especiais. Ultra especiais. E para não levar outro puxão de orelha, que eu não levei da última vez, eu vou fazer uma apresentação correta. A gente vai pegar meia hora, assim, de currículo. Não, eu até mostrar, gente, olha só, o currículo das pessoas, mas eu vou ler aqui o básico, porque eu levei puxão de orelha, viu? Então vamos lá. Christian Costa, professor doutor Christian Costa, PhD, atua na área clínica e criminal há 22 anos, né? Doutor pela PUC de São Paulo, né? Cadê? Responsável pelo setor de psicologia forense do Presídio da Polícia Militar de São Paulo de 2004 a 2012, colaborador do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça de 2006 a 2008, é diretor do Centro de Estudos do Comportamento Criminal, CECRIM, não é isso? E perito e assistente técnico. É consultor e palestrante em eventos científicos em todo o território nacional e autor dos livros Se o Mal Tivesse o Nome e o outro que eu esqueci agora do novo livro, O Dilema das Crianças de Vermelho, quando os abusadores decidem agir. Tá vendo? É porque eu esqueci de colocar um novo livro aqui. Eu preciso comprar esse livro. Além disso... Não tenho aí no carro, já vou pegar. Ainda tem mais... Peraí, gente, ainda tem mais só um pouquinho de aqui, só um pouquinho. Isso é porque eu já cortei. Né? Suas análises de casos de repercussão nacional podem ser vistas nos programas Anatomia do Crime do canal Investigação Discovery e agora na Amazon Prime, né? Bem-vindo, Christian. Obrigado. Ufa! Pela ainda me ajudou. Ufa! Então, alegria. temos o cara aqui com a gente. Mais uma vez, né? Que Mais honra. uma vez. Obrigada, viu? A honra é toda minha, da Hannah também, ela vai já falar. A gente está em casa, a gente fica feliz. E eu lembro que a gente passou ali o primeiro programa, algumas pessoas mandaram mensagem, mas estava diferente. Eu falei, estar aqui em Manaus é diferente, o clima é diferente, eu acho que o meu perfil muda aqui, eu tô mais relaxado, mais tranquilo, tô perto da minha família, tô com minha mulher, tô com os meus aqui, então acaba que o programa soa de uma maneira mais light, a gente não precisa ser técnico o tempo todo, a gente pode fazer um podcast de uma outra maneira. E alguns sentiram e mandaram mensagem, mas foi diferente. Eu e percebi. E as perguntas que fizeram, olha, foi um diálogo, foi um bate-papo, ali a dinâmica é outra, a proposta é outra. Então, não precisa ser tudo igual, tudo tão sério. Eu falo, gente, a gente não é uma entrevista com o Bial, aqui é um bate-papo, é um podcast. E a gente tá em casa. E a gente busca informar as pessoas. E no dia deles, a gente estava tão feliz que eles foram falando. Eu teve perguntas que eu lembro que eu até joguei. Eu falei, gente, eu não tô mais com o roteiro, mas já estão falando. Mas nós estávamos também. Bem tranquilo, a né? gente tinha acabado, tinha muitos anos que eu não vim em Manaus, a gente tinha acabado de descer no aeroporto. Sim, tudo isso. Tinha 2 horas que a gente estava em Manaus. Então a gente estava muito feliz, a gente estava naquela adrenalina de chegar. E nós na esperança aqui, na expectativa, né? Então foi muito bom. Então, que as pessoas tenham essa sensibilidade, que a dinâmica é outra e é muito produtiva da mesma maneira. Também concordo. Agora apresenta a Hannah, por favor. E aí a nossa outra super especial convidada, a doutora Hannah Seltan, que é advogada criminalista, né? Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim. Especialista em criminologia, professora, pesquisadora do Centro de Estudos do Comportamento Criminal de São Paulo e analista do programa Investigação Criminal.
Hanna, Bem-vinda! super bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer estar com vocês. Meu currículo é bem mais enxuto. Se tudo der certo esse ano agora, É 2024, porque você sai meu livro. não quis, né, mandar o Ah. resto. Porque a gente sabe que tem muito mais coisa Mas aí. se tudo Fora os der estudos, certo, né? Na Se, vida mas aí. se tudo der certo, 2024 sai o meu livro. Oba! Olha A gente manda pra só. vocês. Ah, com certeza, já quero Maravilha. autografado. Ah, com Sim, certeza. claro. Então, gente, só para dar um recadinho, antes de a gente começar, propriamente dito, são 2 casos hoje, né? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, aproveitar essas 2 mentes que estão com a gente aqui. Nós vamos falar do caso dos emasculados, que eu já tinha anunciado semana passada, né? De Altamira, e também tentar falar um pouquinho também do Maníaco do Parque, né? Então, Penélope, lembrando que hoje é o nosso último episódio do ano, 2023. Calma lá, 2023, tá, gente? E aí, no próximo, do dia 26, vai ser reprise, né, Netinho? A gente vai decidir, provavelmente vai ser o Delmo, né? O pessoal pede muito, que é um caso famoso em Manaus, né? No Brasil todo, inclusive. Então, dia 26 já vai ser reprise. Então, Sim. aproveitem bastante hoje, comentem, compartilhem, porque ter Sim. Christian e Hannah aqui é um privilégio, né, Penélope? Não é pra qualquer podcast. E eles nem vão para qualquer podcast. É isso aí. Cadê? Vamos lá. Então, eu vou começar a falar rapidamente para quem não lembra do caso dos emasculados. E aí eu quero já que o Christian comente, a gente já vai batendo papo, né? Já pode falar? Então, o caso em si é repleto dos mesmos absurdos que vimos com o caso Evandro. Ah, desculpa, gente, porque isso aqui eu já fui escrevendo, tá? O caso Evandro a gente vai falar também muito em breve, tá? Morte de crianças, supostos rituais de magia negra, investigações questionáveis, problemas processuais e um debate legal que pode ter deixado inocentes na cadeia. Né? O crime dos meninos emasculados de Altamira aconteceu entre os anos de 89 e 92, na cidade de Altamira, no sul do Pará. E a princípio eram crianças de 8 a 14 anos. E depois de um tempo, alguns anos, 6 crianças mortas nessas condições brutais e outras 5 seguiram desaparecidas até hoje. Né? Além disso, esse mesmo serial killer foi parar no Maranhão, mesmo tendo outras pessoas presas no Pará. Devido a uma possível seita, pânico satânico. Tudo isso é um caso meio emblemático, é um caso meio misterioso, né, Penélope? A gente queria que tu comentasse um pouco do início desse caso. Olha, esse é um caso que eu estive envolvido por questões éticas. Uhum. Porque é diferente de um promotor, de um advogado, de um delegado, Sim. de um perito de cena de crime que pode falar do caso, que participou. Quando você entra no campo da psicologia, principalmente, você não pode expor certas situações. Eu acho muito correto isso. Então, eu não posso entrar em grande detalhe de como foi a minha participação nesse caso. Mas o que eu posso dizer é que é o caso do maior serial killer do Brasil, infelizmente. O nível de perversidade, o nível de ação, o nível de dor que o Chagas causou nessas crianças é impensável. A emasculação, a tortura, o que ele fazia. Há relatos, com algumas dúvidas ainda sobre canibalismo ainda, então isso não é carimbado que isso realmente aconteceu, mas surgiu no meio das investigações. É tudo muito triste. Como você muito bem colocou, Bruno, começa em Altamira e termina no Maranhão. O Chagas agiu por 15 anos. Isso. E você traz algumas narrativas, algumas informações, e a Hannah vai complementar. Você fala em seitas, você fala em pânico satânico. Para as pessoas entenderem, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Anos 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, estourou aquilo que foi chamado tecnicamente de pânico satânico. Os crimes eram associados a seitas, a rituais satânicos, a oferendas ao demônio. Então isso foi uma explosão, principalmente aqui na América, nesse continente. Sim. Obviamente, o Brasil absorve isso nos anos 80 e 90. E a maioria dos crimes naquela época, principalmente envolvendo crianças, como os emasculados, como o caso do Evandro também, inclusive da mesma seita, tinha correlação entre o sul e o norte do país, eles acreditavam que havia ali um grupo de pessoas sacrificando crianças de forma ritualística. Sabemos que isso não aconteceu, isso não é verdade, isso não foi demonstrado. O que aconteceu em ambos os casos foi a ação de um serial killer.
O nosso entendimento, que a gente ainda não pode falar muito sobre o caso Sim, do sim. Sul, do Evandro, que há um serial killer que agiu ali também, Uhum. como no Norte, o Norte e Nordeste, melhor dizendo, o Chagas também agiu. Então o Chagas, ele morou em Altamira, Sim. e ele ficava entre Altamira e o Maranhão, caminhando de um lado para o outro. Ele trabalhou em garimpo. O Chagas, ele agia com muita inteligência, com muita perspicácia. Ele agia literalmente nas sombras, ele não chamou atenção. Verdade. Ele teve muito sucesso no crime dele. Ele ficou 15 anos, veja, Sim. agindo sem ser preso. Então, 15 anos matando, mutilando, torturando. E ninguém sabia quem fazia aquilo. Enquanto algumas autoridades, algumas pessoas se perderam acusando essa seita, o Sim. Chagas estava agindo. Verdade. Então, meu entendimento, a minha opinião muito pessoal de quem esteve envolvida no caso, de quem viu o que eu vi, é de que todos os casos, tanto em Altamira quanto no Maranhão, a minha opinião pessoal, como psicólogo criminal, é que todos os casos foram Chagas. O modus operandi, o processo decisório, o tipo de totem que são os prêmios, os troféus que ele levava, a assinatura, a dinâmica, o perfil das vítimas. Então, sempre que acontecia um crime, o Chagas estava perto. Então, não há dúvidas, para mim, no entanto, para alguns há, de que todos foram Chagas. Todos isso. Aí a gente estudando, né? Eu, Penélope, a gente viu, eu também estava assistindo aquele projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, que ele fala desse caso, do caso Evandro, né? E uma coisa me chamou muita atenção, e depois eu quero que a Hannah comente, que ele fala assim, o desespero do caso de Altamira é que tem gente que está presa até hoje e que perdeu a vida inteira. Mesmo tendo um serial killer notável assumindo os casos, né? E as pessoas não foram absolvidas. Pode comentar um pouco sobre esse erro, né? Um erro judiciário, né? Um erro considerável. Primeiro, porque no momento que o Pará conceder uma revisão criminal, assumir, não, eles devem ser soltos, eles vão estar assumindo que eles cometeram talvez o maior erro da história deles. Então, hoje, continuam pessoas presas. Tem 1 ou 2 médicos que tiveram azar de estar no lugar errado, na hora errada, e de serem reconhecidos, entre muitas aspas, Sim. pela pessoa errada. E isso foi feito um trabalho depois muito bom. Fizeram um cruzamento com as imagens, com a fisionomia deles e viram, eles eram parecidos com o Chagas. Ainda hoje eles são parecidos, a fisionomia, mesmo tipo de cabelo, até o couro cabeludo. Eles eram parecidos a alguém que na época já tinha mais de 70 anos, diz que teria visto eles a uma distância considerável, a pessoa não estava usando óculos, e disseram, eu vi essa pessoa, esse médico estava ali, e surgiu aquela mística, que uma pessoa sem informação não poderia ter feito aqueles cortes, que eram cortes muito... precisaria de um bisturi, de uma técnica, e não, o Chagas ele usava um canivete, uma coisa que a gente compra no shopping, no mercado. Não precisa ser um grande experto para conseguir fazer aquele corte. Ele usava um canivete. Infelizmente surgiu toda essa mística. Foi quase uma cortina de fumaça. Eu entendo que muito vinha de uma urgência de encontrar culpados. Isso a gente viu em outros casos também que acabaram indo para o mesmo lado. Verdade. A gente teve o caso da Aline em Ouro Preto no ano 2000, que também responsabilizaram 4 jovens que jogavam RPG pela morte. Depois viram que não, teria envolvimento de traficantes e tal. Isso nunca foi esclarecido. Mas também, na época, teve aquela mística de que não poderia ter sido um crime comum, que seria um crime ritualístico. E às vezes não é nada disso. E foi o que aconteceu no Pará, foi o que aconteceu no Maranhão e provavelmente o que aconteceu também em Guaratuba. Hannah, eu sempre falo que no processo penal, principalmente nos crimes dolosos contra a vida, que é esse o caso, né? Em princípio, seria só, entre aspas, só crimes dolosos contra a vida. É lógico que tem os requintes de crueldade, que vão agravar a pena, enfim. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a questão da testemunha, né, Hannah? Exatamente. A Porque testemunha ela não é a prova não deveria, definitiva. né? Nós tivemos nesse caso
uma testemunha que era um senhor idoso, sem óculos, que teria visto a pessoa à noite, a uma distância considerável. Depois, em Guaratuba, apareceu também uma suposta testemunha que teria visto já, não seria nem o Evandro, seria o Leandro, que desapareceu 2 meses antes. Não, eu vi o Leandro com aquelas pessoas. Então, você viu a criança desaparecida há 2 meses e você não levou isso para a polícia. E agora, a sua palavra vinculada a uma versão que para mim foi praticamente delirante, que envolvia seitas e sacrifícios, isso é assumido como verdade, e no caso de Guaratuba você atribui a culpa a 7 pessoas. Então, a testemunha é importante, mas ela não deve ser tomada como 100% aquela prova definitiva. Então, vou te dar só um exemplo rápido. A gente estava fazendo uma seleção de fotos, né, Netinho? Aí o Neto falou: olha só, não é ele. Adivinha quem era? Eu falei: não, é o médico. E você falou tudo, ele é parecido. Eles são parecidos. Eles são Não parecidos. foi, Neto? Agora eu queria falar rapidamente com o Christian. Eu estava lendo também que fala: o Francisco das Chagas, ele sofre de transtornos mentais. O que a gente pode falar? Alguma coisa assim? Ou ele podia ser um bode expiatório também. Eu vi até essa história, que ele podia ser um bode expiatório, né? Algumas famílias ainda hoje acham que não foi ele, que ele não teria sido capaz de fazer aquilo. Uhum. Várias avaliações foram feitas por vários profissionais no Chagas. Nenhuma detectou doença mental. O Chagas não é um doente mental. O Chagas, segundo esses laudos, é um psicopata. E a psicopatia não é uma doença mental. A psicopatia é uma maneira de ser e funcionar e interpretar o mundo. Os traços psicopáticos são pertencentes a toda pessoa, todos têm esses traços, mas no psicopata eles se agrupam de uma maneira a ficar em alto relevo e se correlacionam principalmente na conduta e na ação desses indivíduos. Então, essa é a conclusão da qual eu concordo com esses laudos, que ele é um psicopata. E, além disso, ele tinha alguns traços parafílicos, uma estrutura parafílica. O que isso significa? Ele também foi detectado pedofilia nele, foi detectado sadismo, obviamente, é um cara extremamente sádico. Então, as parafilias, que são as desorganizações no âmbito sexual, elas nunca caminham sozinhas, elas sempre caminham 2, 3 grupos específicos. Então, o Chagas preenche isso também. A questão em dúvida que ficou com relação se ele também canibalizava essas crianças, é que eu não quero dar muitos detalhes sobre o que ele fazia, mas a emasculação, de maneira geral, era tirar e arrancava com uma faca todo órgão, né, todo aparelho reprodutor. Todo aparelho reprodutor da criança, eram meninos do sexo masculino, e ele arrancava, muitas vezes, alguns casos a criança já morta, outros ainda viva. Então, o nível de tortura, de dor que ele infligia a essas crianças era absurdo. E o Chagas, como todo serial killer, aliás, o caso dele lembra muito do que faleceu há pouco, o Garavito, eles começaram a agir quase na mesma época, ele e o Garavito. O Garavito, há especulações na Colômbia que ele matou mais de 200 crianças, mas condenado ele não foi por esse número, naturalmente que não. E já ia sair, inclusive, agora o Garavito, e faleceu antes de sair da prisão. Segundo relato dos jornais colombianos, ele tinha câncer. Câncer no olho, se eu não me engano. Uma coisa assim. Então, essa questão do Chagas mexe, obviamente, mexe com qualquer pessoa, porque como é que um homem, um serial killer, lembrando que nem todo serial killer é psicopata. No caso do Chagas, ele era. Ele era. Como é que ele agiu tanto tempo? Como é que ele conseguiu agir tanto tempo? Então, isso é algo que a gente tem que se questionar e se responsabilizar. Enquanto profissionais da área, aqui temos advogados, jornalistas, psicólogos que atuam nessa área, para que não tenha outros Chagas no Brasil. Então, essa questão do pânico satânico, de acusar as pessoas estão presas ainda, há médicos acusados, como a Hannah muito bem colocou, foi referendado que só um médico faria aquele corte. Não. Se tivesse encontrado uma criança com o peito aberto, uma cirurgia cardíaca, seria o médico. Mas o nível de corte grotesco que foi encontrado ali não cabia ao médico fazer aquilo especificamente ou efetivamente. Também não cabia tráfico de órgãos, que começaram com essa teoria também.
não se faz transplante de órgão nessas condições. Então, o pessoal vem muito com essa teoria quando uma criança aparece morta. Não é assim que funciona. A gente não, a gente sabe que existe em alguns contextos muito específicos, mas não quando você encontra uma criança morta dessa maneira, no meio do mato ou enterrada. A gente descarta o tráfico de órgãos. Sim. Aqui no Amazonas, a gente sabe de alguns casos. Não sei se o Chagas chegou a passar por aqui, mas tem alguns casos de crianças que somem, assim, principalmente no interior. E aí vem o questionamento, né? Quando o psicopata ele escolhe a vítima, por que ele escolhe aquela vítima? A psicologia já chegou a uma conclusão? Sim, temos a vitimologia, que pertence tanto ao raciocínio psicológico quanto ao criminológico. Psicopatas, serial killers, que são predadores, a melhor definição para um homem desse é ser a predação. Ele é um predador. Um predador ele busca a vítima mais vulnerável. Há pouco eu estava dando uma palestra para oficiais da Polícia Militar aqui em Manaus e por algum momento da minha fala eu falo sobre serial killer. Eu digo, um serial killer não vai entrar aqui nesse batalhão, nesse momento, para tentar matar comandantes da polícia militar. Não vai entrar numa academia de jiu-jitsu, de qualquer luta que seja, para matar essas pessoas que estão preparadas para se defender. Ele vai matar crianças. Então, serial killer, de maneira geral, buscam vulneráveis. É a lei do menor esforço para ter um controle maior. Então, nesse caso, Chagas, ele tinha confiança da comunidade, ele tinha confiança dos vizinhos. Inclusive, o Chagas chegou a liderar grupos de busca para essas crianças. Ele era o cabeça de dar entrevista na televisão, dizendo que encontrar essas crianças. Já pensou que absurdo, Então, né? Quase um líder comunitário. Ele era quase um líder comunitário, exatamente, e ele ia na polícia buscar informações. Então, o que não é incomum de serial killers fazerem. Então, isso no mundo, na história, você viu vários serial killers fazerem isso. E o Chagas fez isso aqui. Então, ele conseguia ter uma máscara social muito eficiente, muito efetiva, e ele enganando todo mundo, as autoridades, a polícia, a população, a comunidade, a família dele. Ele tinha uma esposa e 2 filhos, não sabiam do que ele fazia. Isso é factual, né? Quando uma mulher de um serial killer diz eu não sabia, isso é verdade. Diferente já da mulher de um incestuoso que abusa dos próprios filhos. Ali normalmente já sabe. E uma coisa também, a Penélope falou que tem muita criança desaparecida. A gente fala muito nesses serial killers que vão sair. Então a gente pensa, o Chagas provavelmente vai sair daqui a 10 anos, o Maníaco do Parque vai sair. Mas a gente não pensa em quais já podem ter sido liberados e podem estar atuando de novo. O Monstro do Morumbi está solto há 20 anos. Não se sabe aonde. Ele mudou de nome, provavelmente mudou de endereço. A gente não sabe onde ele está. E aqui em Manaus tem muitos criminosos em série. Também não posso entrar em detalhes. Em 2015 e 2016 eu apoiei um projeto aqui junto à Delegacia de Homicídios. E na atuação se identificou criminosos em série agindo aqui em Manaus, inclusive com vítimas, mulheres, adolescentes. Sim, a gente deu o caso na temporada passada dos irmãos serial killers, né? É verdade. Que eles eram irmãos e eles atuavam em conjunto. Nós falamos sobre isso. Nós falamos. Nós chegamos a falar dos irmãos necrófilos lá no Rio de Janeiro, que eram Esses são irmãos horríveis também. eu já- Nós falamos isso para o Operação Policial, que aterrorizaram o Rio de Janeiro na década de 90. Horrível. Foi na região Nova Friburgo. Nova Friburgo. Eles atuavam em conjunto também. Também. E os serial killers, eles vão, parece que graduando, né? Ele começa, mata assim, depois ele vai matando, vai incrementando o crime, né, Christian? Vai se Comenta. aperfeiçoando. Eu chamo isso de maturidade criminal. Eu criei uma escala chamada MACRA, avaliação do grau de maturidade criminal, exatamente para perceber e observar e mensurar naturalmente, criminologicamente, o quanto esse indivíduo ele vai modelando, se aperfeiçoando, aquilo que eu chamo modelando o processo decisório dele. Então imagina, você falou do serial killer, mas só para exemplificar, eu quero roubar uma casa. Eu chego ali à noite, eu quebro o vidro para entrar. E as pessoas da casa descem a escada, saem correndo, chamam a polícia, acendem a luz. Eu digo,
quebrei o vidro. Se eu tivesse cortado, se eu tivesse feito outra coisa que não despertasse, essas pessoas poderiam ter mais sucesso. Então, o meu processo decisório, o meu modus operandi, já vai se modelando. Um serial killer da mesma maneira. Observa que um serial killer, quando ele mata, ele obtém prazer, ele obtém controle. Então, imagina que algo que ele vai vivenciando, a partir que as vítimas vão surgindo, ele vai, opa, isso me deu prazer. Né? Entrevistando serial killers, como eu já entrevistei ao longo da minha carreira atuando em ambiente penitenciário, é curioso como eles falam. Nessa primeira vítima, matei meio que por matar, mas ali teve uma coisa que eu fiz que eu fiquei pensando depois, puta, poderia fazer diferente. E aquilo me deu prazer, e a forma que ela gritou me deu prazer. É sórdido dizer isso, é absurdo dizer isso, mas é como eles relatam em perícias e avaliações forenses em ambiente penitenciário muitas vezes. Então você observa que nesses casos, esses indivíduos eles têm controle restrito, total e restrito das vítimas, e eles vão aprendendo a obter esse prazer. É como se fosse uma relação. A pessoa fez aquilo, me agrada, ela gritou dessa maneira, me agrada, esse nível de corte me agrada, levar esse souvenir me agrada, eu levei um anel dela, levei um celular, levei um óculos, levei uma peça íntima. Então ele vai modelando, ele vai aperfeiçoando. Então por isso que é importante na investigação observar e concentrar muita energia na primeira vítima. Porque na primeira vítima a modelagem não está tão pronta. Então fala muito mais da personalidade dele, a primeira vítima, do que a 10ª, por exemplo, que ele já está altamente treinado naquilo que ele faz. Inclusive para não ser pego. Gente, o assunto tá pesado, né? Então, peraí rapidinho. Eu vou falar com o pessoal que tá assistindo a gente. Compartilhem Além do Crime, né? Tá gostando? Olha, o bate-papo tá bem legal, né? Então, tá gostando? Compartilha, comenta. Sigam a gente no Além do Crime Podcast no YouTube. Dá essa força pras manas. No Spotify. A gente precisa crescer aí no Spotify também. Então, por favor, compartilhem, comentem, né? A gente tá fazendo os cortes devagarinho, mas tô fazendo os cortes. Então, a gente tá divulgando, né? Mas ajuda a gente aí, tá? Então, um beijo pra todo mundo que estiver acompanhando a gente, né? Nesse episódio. Aí. Bom, Hannah, tem uma pergunta que eu ouço muito. Eu acho que você também deve ouvir muito essa pergunta, né? Mas as leis penais, elas são muito brandas no Brasil, né? O que a gente faz com um cara desse, né? A gente vai colocar num presídio, vai ficar todo mundo junto. O que fazer? Pois é, complicado. A gente não sempre pode responder o que a gente gostaria. É verdade. Mas nós temos uma legislação já muito antiga. Nosso Código Penal é de 1940, então ele tem várias emendas, vários... É um Frankenstein. É um Frankenstein, porque ele deveria ter sido todo reformado. O projeto da reforma dele existe já há muito tempo e sempre acaba sendo barrado. Primeira coisa, acho que a gente podia aprender a votar. Concordo plenamente. Porque quem barra essa reforma é quem tá lá em cima, porque a gente botou lá. Então, a primeira coisa é a gente aprender a votar. Depois, é colocar em prática a nossa lei de execução penal. Porque a nossa pena hoje, ela não é individualizada. Você tem isso previsto na legislação, mas na prática não acontece. Você vai ver no presídio, tá? Ao mesmo tempo, a pessoa que assaltou um mercado, que matou alguém no impulso, no susto durante o assalto, e o Chagas. Então, tem muito aquele senso comum de se a pessoa não era ruim, ela vai ficar porque ela vai aprender. Então, não é 100% verdade, mas é um pouco verdade. Então, acho que o Christian consegue falar muito melhor a respeito disso. Mas a nossa lei de execução penal deveria ser cumprida. Cada um deveria ser responsabilizado dentro do perfil dele. Nós não temos hoje um estudo de perfil criminal. A gente não tem no Brasil uma espécie de planejamento, né? Criminal. Criminal não, mas um planejamento de criminologia. Então, com esse pessoal a gente vai fazer tal coisa, com esses daqui a gente vai fazer tal coisa. Mas parte do princípio da gente ter um perfil, né? E antes disso, a gente não tem os dados tabulados, nem que fosse numa planilha do Excel. Do Excel, coisa mais simples. No caso do Garavito, eles fizeram isso. Eles planilharam no Excel. Esse corte é desse jeito, talvez a pessoa seja a mesma.
O caso do Chagas é emblemático por isso. Ele ficou 15 anos matando. Em 15 anos ninguém se deu conta que podia ser a mesma pessoa. Então, se a gente tivesse mais investimento em estudo, em pesquisa, talvez alguém não fique 15 anos matando. A gente já falou, inclusive, sobre isso no podcast. A gente precisa de que as polícias tenham núcleos de psicologia que atuem em conjunto, né? Para prever exatamente isso. Olha, aqui pode ter peraí, vamos ver se aqui não tem um serial killer. Vamos juntar aqui as peças do quebra-cabeça. Parece que a polícia só investiga de modo isolado. Né? O psicopata, ele não vai causar tumulto na instituição. Não vai ser ele que vai arrumar briga, que vai liderar rebelião. Ele vai ter um comportamento exemplar. Então, não vão se preocupar com ele. E deveriam. Verdade. E falando, agora a gente vai passar para um outro serial killer, né, Penélope? Agora é com a Penélope. Sim. Dá uma leitura rápida aí de quem que a gente vai falar, Penélope. Francisco de Assis Pereira. Outro Francisco. Outro Francisco. Coincidentemente, né, um motoboy que durante o ano de 1998 atraía, estuprava e matava várias mulheres, né? Tornando um dos serial killers mais brutais e famosos, né, do Brasil. Ele atraía as vítimas com falsas ofertas de emprego de modelo, depois matava com requintes de crueldade. Os crimes aconteceram no estado de São Paulo, né? No Parque do Estado, então ele ficou conhecido como Maníaco do Parque. Foram encontradas 6 mulheres sem vida e com marcas de abuso sexual. Ele foi capturado pela polícia no mesmo ano e enviado para uma casa de custódia em Taubaté, que inclusive é uma prisão de segurança máxima, né? Ele nunca confessou os estupros e oficialmente foram confirmadas 16 vítimas, sendo 7 mortas e 9 estupradas. Foi condenado a 280 anos em regime fechado e talvez em 2028 ele fique solto. É uma possibilidade. Não agora, Hannah, o que fazer? Pois é, não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Eles vão sair em algum momento. E casos como o Maníaco do Parque, eles são muito curiosos, porque as pessoas têm muito aquela visão do psicopata que ele vai ser o Hannibal Lecter, aquela pessoa muito inteligente, e às vezes não. E é o caso do Maníaco do Parque, a inteligência dele, isso a gente conversa muito, o Christian me traz muito isso, que é um outro nível de inteligência. Ele não vai ser uma pessoa com QI elevadíssimo, com uma alta posição na sociedade, mas ele consegue se adaptar naquele contexto. E era o que ele fazia com essas moças. Ele percebia que elas tinham um quadro de vulnerabilidade, algumas precisando de emprego. Às vezes ele percebia que a menina estava sentada no trem com uma pasta com um currículo. E ele percebia, essa menina precisa de emprego. E ele usava isso para se aproximar. E eu não acredito que ao longo de 30 anos preso, hoje ele ainda está 25, não acredito que ao longo de 25 anos ele tenha melhorado nisso. Eu acho que ele pode ter se aprimorado. Então eu não sei qual tipo de vulnerável ele pode vir a mirar ele saindo. A gente espera que ele não saia, né? Temos alguns presos que estão cumprindo mais de 30 anos por outras estratégias, mas eu gostaria que acontecesse o mesmo com ele, porque ele vai, se ele sair em 2028, ele vai ser muito jovem ainda. Ele ainda vai ter potencial para fazer muito estrago. Novas vítimas, né? Com certeza. Ele tinha o quê? 25 anos, só não? Era bem novo. Ele era bem novo. Ele era jovem. E o que o Christian pode falar desse caso pra gente? Desse serial killer que parou o Brasil, né? Parou. E é impressionante que ele ficava dentro do metrô em São Paulo, ali na linha azul, mais especificamente, observando moças que estavam atrás de emprego, o que tinham na mão, como se vestiam. Ele tinha um perfil específico de vítima. Então, ele era o tipo de cara assim, se uma pessoa
falasse, nossa, eu gosto de aviação, eu sou um piloto. Nossa, eu gosto de medicina, eu sou um médico. Então, essa inteligência do psicopata, que a Hannah estava dizendo. O psicopata ele tem uma capacidade de manipulação e controle muito grande. Muitas mulheres, até quando a gente dá cursos, palestras em congressos, que a gente fala como ele se aproximava, ele e outros serial killers, muitas mulheres dizem, não, eu não cairia nessa, cairia. Porque ele se adaptaria a você, algumas sobreviveram, isso é verdade, mas de maneira geral, ele se adapta à pessoa, ele faz um escaneamento do comportamento dela e consegue agir para se apresentar primeiro muito vulnerável, muito amigo, muito prestativo. Um psicopata ele não vai chegar te agredindo, te xingando. E essas vítimas que foram para lá, pasmem, nenhuma foi carregada, amarrada, desacordada. Elas foram andando. Elas foram ludibriadas, enganadas e manipuladas para ali estar. Então, o nível de manipulação, de controle que ele tinha sobre as vítimas era absurdo. Então, as que sobreviveram conseguiram demonstrar o modus operandi como ele agia. Tinha um serial killer que está preso, obtive informações que não está preso aqui em Manaus, que ele agia nos terminais aqui muito parecido com o Maníaco do Parque, oferecendo a mesma coisa, ia aqui para a estrada, aqui sentido Roraima, Venezuela, e fazia a gente isso. falou desse caso. Então, esse foi um caso que eu colaborei aqui no Amazonas, para também... O Maníaco da BR-174. Então, então, assim, os franciscos, né? Os franciscos, eles agem de uma maneira... Os franciscos serial killers. Que são serial killers. Deixando bem claro, né? Deixando bem claro, porque um Francisco... Não, mas você está falando de mim. Já pensou, coitado, São Francisco. O nível de perversão, de crueldade, de maldade, de obtenção de prazer com o sofrimento do outro é absurdo. E eles se destacam nisso. Né? O quanto eles obtinham prazer, o quanto eles humilhavam as vítimas. O Maníaco do Parque deixava as vítimas amarradas de maneira... posições humilhantes, uma espécie de prece maometana. Então, a forma que eram amarradas, eu digo. Então, observando a ação dele, era um cara que era um motoboy, que trabalhava, tinha uma vida, ele era adepto do skate, ele era quase um campeão de skate, ele competia, ele ficava no Parque da Ibirapuera, ali em São Paulo, andando de skate, e era muito bom no que fazia, patins. Ele andava de patins, não é skate. Corta isso. Corta isso. Patins. Então ele era muito hábil com os patins, ele ficava ali no Parque do Ibirapuera, ele competia, ele fazia performances nessa área, ele era muito bom nisso. Então ele conseguia, pela pouca idade que ele tinha 20 e poucos anos na época, ele conseguia se apresentar para algumas mulheres com perfil específico que infelizmente acreditavam nele, e a vida delas em função disso foi ceifada. Eles têm uma característica, eu, assim, sou leiga, né? Parecida com o estelionatário, né? O estelionatário é aquela pessoa que faz você pegar o celular, passar um pix para ele. E ele some, né? É aquele tipo de pessoa que você percebe que ela tá mentindo e ela dá um jeito de desenrolar mais ainda a mentira, não ser pega e te enrola mais um pouco. E todo mundo acha, não, eu não vou cair numa história dessa. Não. E cai. É um 71, né? 171. Tem muito 171 que é psicopata. E lembrando que nem todo psicopata é um serial killer ou um criminoso. Sim. Há psicopatas que nunca cometeram um crime na vida. Sim. Gente, agora é o momento que a gente chora pra Darkseid. Toda semana eu vou trazer um livro da Darkseid. Darkseid, patrocina a gente. Só pra mostrar. Livro, são 2 livros, na verdade, da Ilana Casoy, né? O primeiro é o Serial Killer Louco ou Cruel, e o outro é o Made in Brasil, onde ela analisa, né? Ela estudou. A Ilana Casoy fez esses livros há um tempo atrás, e agora a Darkseid republicou, né, os 2 nesse mesmo volume bonito que vocês estão vendo. Então, Darkseid patrocina a gente, porque eles têm muitos livros legais de cena de crime, né? Eles têm... A gente compra por enquanto. Por enquanto a gente tá comprando. Mas dá pra gente fazer sortear aqui também, né? Então, assim, vale a pena. A gente gosta muito dos livros da Darkseid, né? E falando em editora, eu tenho que agradecer sempre a editora Valer, que apoia o nosso podcast. E na outra semana a gente vai trazer mais livros para sortear. Na verdade, no início de janeiro.
né? A gente já vai Isso. trazer novos livros, mais 2 livros aí da editora Valer, né? Para sortear. E Estamos falando em janeiro, caminhando. tem que dar o recado. Qual deles? Aí, tanto recado, peraí. Eu Tá. vou ficar de férias uns dias. Aquela, né? Que a gente merece um pouquinho, né? Só ela vai Sim. ficar de férias. Eu continuo aqui. Toda a quinta-feira, já mudou até a data já. É. Toda quinta-feira, às 16 horas, eu vou estar aqui com vocês. Não me abandonem. E aí eu vou ter uma substituta temporária. Ela fala bem claro, tem parada. Temporário. Importante. Mas a gente boa demais. É a Paula Assunção, advogada, né? Criminal aqui em Manaus. Ela mandou um videozinho aí pra mandar um alô pros seguidores dela, pra seguirem a gente também, né? E acompanhar a partir do dia 4 de janeiro. Pode soltar aí, Netinho, por favor. Gente, eu tenho uma notícia sensacional para dar para vocês. Estou muito honrada, pois fui convidada para participar do podcast Além do Crime em janeiro. Vou estar lá passando janeiro com vocês e eu espero contar com a audiência de vocês, comigo, Paula Assunção, e com a jornalista Bruna Chagas, que é alguém que eu tenho muita admiração. O podcast é sensacional, eu tenho certeza que vocês vão amar, não percam. Então, vocês já conheceram aí um pouquinho da Paula, ela é assim, ela é falante também, que nem eu. Imagina que a Penélope é mais tranquila aqui, mas a Paula vai ser uma loucura aqui no dia 4 de Isso dá um janeiro. equilíbrio na vida. Aguarde, a Penélope tem um equilíbrio. Vamos ver como é que vai ser, mas a gente aguarda o pessoal que segue a Paula, né, a doutora Paula, e bem-vinda, né, nesse mês de janeiro aqui para me ajudar na bancada aqui Bem-vinda, do Paula. Além do Crime, né, gente? É Então vamos dar verdade. seguimento aí, Penélope, porque estamos falando desses 2 serial killers, né? Vamos falar de um terceiro, Francisco? Meu Deus do céu. Ana, conte-nos. É tanto Francisco, eu não sei. Ai, meu Deus. O Chico Picadinho é Francisco. Olha aí, Foi eu tava É. tentando puxar o Francisco aqui na minha É, o cabeça. Chico Picadinho. Falecido agora, né? Falecido. Foi ele que morreu? Ah, não, desculpa. não. Tô confundido. Não, cara. foi o Eu fiquei que Pedrinho. matou o Pedrinho. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Desculpa aí, galera. Inclusive, o Chico Picadinho, ele tá preso há mais de 30 Ele é um dos anos. casos. Porque conseguiram provar que ele não estava apto a voltar para a sociedade. Ele já tem quase 80 anos. Ele não tem condição. Se ele voltar, ele vai fazer de novo. Pode não ser como uma mulher adulta, talvez uma criança, um animal, mas ele não tem condições. Isso, ainda bem, foi muito bom. Ele entrou na modalidade de interdição civil, como no caso do Champinha. Então, a gente espera que ele não saia. Ele não passou no teste Rochat. Ele não passou. Eu não sei, mas eu acho que ele não passou em Nenhum teste. Gente, e lembrando agora, não tava no nosso script, mas eu vou perguntar mesmo assim, como curiosa também, né? Tem o caso do Vampiro de Niterói, né? Também é outro que tá doido pra sair. Aí esse pessoal quer sair, né? Que decidiram assim. O Vampiro Niterói é muito preocupante. Ele é demais, Porque entendeu? ele foi considerado inimputável. Então, ele cumpre agora medida de segurança. E agora, acabando com os manicômios judiciários, com os HCTPs, não é mais manicômio judiciário. Acabando com os hospitais de custódia e tratamento, entendem que essas pessoas devem continuar o seu tratamento junto à comunidade, junto com a família. Já pensou, O que gente? faz Já com o pensou? Vampiro de Niterói? Ele nem família tem. Christian, Ele nem quando família tem. a- Pelo menos os se últimos documentários que eu acaba. vi, a família quer distância, ninguém quer falar com Imagina, ele. hoje ele tem 56 anos. Então, a mãe, eu não sei se ainda é viva, já Acho que irmão teria- parece. É, Nem mas- querem saber dele. Não querem Imagina. saber. Mudaram de cidade, Quem nome. queria? Nossa. Então, mas ele foi um caso assim, foi comprovado mesmo que ele era portador de doença mental. A defesa dele pleiteou agora em 2017 que ele tivesse pelo menos uma saída temporária e a junta entendeu que não, que ele não tinha condições, que não existia uma proposta terapêutica que pudessem apresentar para que ele fosse reinserido na sociedade. Mas e agora, sem os hospitais de custódia, como é que essas pessoas vão ficar? Então isso é muito preocupante. E a própria saída temporária também, né, Ana, é muito preocupante. A gente teve o caso do maníaco da Cantareira, que foi numa saída temporária, né? Foi. E E aí batiam aí? os dados e entendiam. Não, mas essa pessoa tá presa, ele não pode ter envolvimento com crime. E demoraram para se dar conta que era final de semana, era quando ele saía para... Não dá para entender. E sem os hospitais, Christian, o que fazer?
O que fazer? Eis a questão, né? Eis a questão, De né? $1 milhão. Como é que a gente responde para uma pessoa? Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu estou muito assustado, preocupado com isso. E lembrando que, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia se manifestou favorável e que os profissionais vinculados deveriam também ser favoráveis. Então, o psicólogo fica numa situação muito complicada de não A poder... Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionou muito corretamente contra. E fez uma ampla justificativa e defesa porque que era contra. Penélope, a minha resposta, eu estou preocupado. Né, porque muitos irão sair, muitos estarão na sociedade. Não sou a favor, eu espero que dê tudo muito errado para retroceder isso. Obviamente que não. Como psicólogo, eu trabalho pela saúde mental, pelo bem-estar das pessoas. A minha profissão, a minha missão de trabalho e de vida é salvar vidas ou atenuar sofrimento, o máximo que eu puder. Então, obviamente, eu não posso desejar o pior ou o mal. Mas eu estou muito preocupado no que pode acontecer. O cenário não é promissor, não é favorável. E como serão essas pessoas na rua? Né? Então, há ali uma iniciativa de que terão que fazer tratamento ambulatorial, ou seja, está em casa, agora 2 horas você tem que ir lá para fazer tua terapia, tua arte-terapia, não sei efetivamente como é que vai ser esse tratamento. Então, eu estou no campo da dúvida, do não sei, vou te responder, eu não sei como isso vai ser, estou preocupado e espero que haja uma mudança, uma flexibilização das autoridades em relação a isso, porque o cenário é preocupante. Porque eu fico pensando... Não, eu ficar assombrado, porque se a gente já tem esses famosos, e aqueles que não foram famosos, não foram noticiados, né? Que não tiveram em massa. Ainda. Não, nossa, é muito complicado. Gente, novamente, tá chegando ao final, já está chegando no finalzinho, mas eu quero desejar, vou aproveitar para te desejar Feliz Natal para todo mundo que acompanha o Além do Crime. Feliz Natal, pessoal. Né? Eu tento e próspero ano novo. E que esse serial killers, esse povo não saia, que esse povo mude de ideia, não sei como é que faz a parte da lei, né? Mas, assim, Feliz Natal, gente. Cuidem das suas crianças, né? Tá na hora de a gente começar a orientar mesmo. Sim. Em janeiro a gente vai ter aqui a delegada, a Joyce Coelho. Ela já me deu o ok aqui. Ela vai vir pra gente falar um pouco das nossas crianças, que aqui no Amazonas tá demais. Recentemente um caso muito triste, não sei se vocês chegaram a ver. Aqui, agora, recente mesmo, um pai que abusava do filho e fazia com que ele abusasse de outra criança. Foi muito pesado isso. Nós tivemos essa semana, eu e a Hannah, na DEPCA, com a doutora Joyce. Olha, maravilhosa. E tem um trabalho muito sério, a DEPCA tem um trabalho muito importante aqui no Amazonas, precisa de todo o apoio todo o apoio. Os delegados, os investigadores, a equipe da DEPCA é muito boa, os casos estão aumentando em progressão geométrica no Amazonas também. E eles precisam de todo o apoio do governo, da sociedade, para combater esses crimes de estupro de vulnerável. Nossa, é por isso que a gente vai sempre bater aqui a tecla de sempre orientar a população. Cuidem das suas crianças, dos seus filhos, deem atenção, né? Qualquer mudança de cenário, de comportamento, né, Christian? E aqueles comportamentos que chamam um pouco mais de atenção, né? Os professores, todo mundo, pais, porque agora você não pode confiar no seu pai, né? Então, familiares ali ao redor, vizinhos, denunciem. É o dilema das crianças. Inclusive, meu último livro é exatamente sobre esse tema, né, sobre estupro de vulnerável. É muito preocupante, porque acontece dentro de casa, acontece na madrugada, na noite, ninguém está vendo, então é um crime silencioso. Esse é o problema do vulnerável, né, porque ele não consegue se manifestar, gritar, ele fica nesse dilema, é meu pai, é meu tio, é meu avô, é alguém próximo, o que eu faço? Eu denuncio, eu falo. Então, por isso que o título é o Dilema das Crianças de Vermelho, que leva essa angústia dessas crianças, desses adolescentes também. Então, tem que falar muito todo dia sobre isso, realmente, as pessoas têm que estar muito atentas a isso. Tem crianças que só vão revelar isso quando adultas já. Às vezes é um sofrimento, uma angústia de 20, 30 anos que fica reprimida e a pessoa não tem com quem conversar, ela não sabe. E muda tudo, né, Hannah? Muda a personalidade da pessoa. Muda tudo. São traumas que a pessoa leva
até conseguir buscar ajuda, até conseguir que alguém intervenha, é muito, muito complicado. Eu vou lembrar de um caso agora que foi pouco recente também aqui em Manaus, alguns aninhos, de uma moça que ela estava vendo televisão, vendo uma novela, e estava falando sobre esse tema, né? E aí ela deu um start nela e chamou a mãe dela e Esse contou caso é toda a história. famoso. É famoso. Aqui. E, ele, Aquele. e ela falou por conta disso. Então, por isso que é importante de sempre estar falando, né? Porque no entretenimento ali, ela estava vendo uma novela e foi a hora que deu a coragem dela poder falar. E no Brasil parece que é cultural, né? É demais, é um uma parente, coisa- é pai, avô, Uma vez tio. eu atendi, Christian, Hannah e Bruna. Meu celular tocou e aí uma senhora me... Olha, doutora, eu queria fazer uma consulta. Aí eu, pois não. É que o meu marido se envolveu. A minha filha é muito. Aqui a gente Já fala já começou envolvida, problemático. né? E aí ela deu em cima do meu marido. Eita. Que deve ser um anjo de pessoa. E aí eles ficaram tendo um caso. Não, Quantos anos tinha filha? 14. Ah, E aí ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Porque ele me disse que ela ficou sensualizando pra ele. coitado. E o coitado caiu pobrezinho, né? nas garras de uma criança. Nossa. Que é muito comum esse discurso. Que é muito comum O esse soldado discurso. abusador, que a gente falou na temporada passada, uma criança de 4 anos. Ele disse que a criança seduziu. Uhum. Criança Nossa. seduzindo, imagina só. No teu livro tem 80 Olha casos aí. que foram entrevistados, avaliados, todos inocentes, armaram pra eles, todos seduzidos, nenhum deles tinha... Né? Aí conta pra gente onde é que a gente encontra o livro, né? Pra quem tá ouvindo, a gente tá repetindo aqui, o livro é bom. Fazer um merchan aí, Christian, faz o teu merchan. Muito obrigado. A produção é nossa, é do Secrim. E os eventos que a gente leva sempre material para vender, nos congressos, workshops, cursos, até para a gente ter essa proximidade com as pessoas, é legal. Mas é só entrar no nosso Instagram, é o Christian Costa 1875 e o Hannah Seltan. A gente manda pelo correio, a gente manda autografado. Olha, eu vou Exatamente. ganhar, vou comprar o meu, vou ganhar um autógrafo. Que eles vão ficar em maravilhoso. Manaus em janeiro, então aproveitem, já entrem em contato, já comprem logo, já tá aqui, ainda tem aqui, né? Tem, Tem tem alguns alguns, aqui, tem ó. alguns. Últimas unidades, então dá pra Menos um que correr. é meu. Então quem quiser, acessa aí, a gente vai colocar o Instagram deles bonitinho, procure os meninos e comprem, porque é importante, né? A gente tá sempre lendo isso, Informação é informação sempre sempre é importante. importante. Estamos agora realmente ao final. Ele já tinha mandado ali uma plaquinha pra mim, ó. Ainda tínhamos E um pouquinho é de tanta tempo. coisa pra falar, né? Mas assim, não fiquem tristes, porque em breve, de novo, vamos ter Christian e Hannah aqui, se Sim. Deus quiser, em janeiro. Já mandem 24. perguntas prévias, porque Ainda com vamos eles, ficar umas semanas ainda aqui. com eles a gente faz uma coisa mais aberta pra eles, né? Deixa É- aberto, a gente conversando. uma bate-papo. delícia esse Não bate-papo. existe pauta. Não existe uma pauta. Hoje até que teve. Hoje até que teve tenta uma pauta. pautinha, mas depois a gente vai. A Mas você Bruna- sabe, eu faço true crime há 2 décadas. Olha aí. Claro, eu estou concentrado mais em São Paulo, etc. E eu nunca trabalhei com pauta num programa. Eu sempre trabalho com improviso. Olha, e aí eu também gosto mais. Eu prefiro, acho, ficar mais solto. A pergunta que vier Sim, é a vem. resposta que eu estou dando naquele momento, realmente, É eu muito acho bom. que Eu mais prefiro. rico, assim. Eu acho gosto. legal. Logo É. na primeira temporada a gente não tinha nem só fazer É. aqui. Agora que eu tô tentando organizar um pouco, mas a gente vai manter. A gente sempre vai fugindo do É, roteiro. A gente sempre foge do roteiro. Então. É. Mas é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Isso, Feliz maravilhoso. Natal, feliz ano Maravilhoso. novo. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Estamos muito felizes aqui. Amazonense, né? Você puxa um pouquinho, né? Claro. Que bom. Então, gente, obrigada, né, Brunella, pela participação Obrigada. de todos. Compartilhem, curtam, comentem, mandem suas perguntas e participem sempre, tá? Então é isso. Até agora, o próximo é reprise. Então, até janeiro, né? 2024, gente. Um beijo. Obrigada ao Beijo. jornal, dona Ine. Obrigada pelo espaço, tá? Muito obrigada. Até janeiro de 2024. Beijo.